essas são as técnicas. Mas aí a gente tem uma coisa que, né, que a gente sabe que as pessoas têm. Por exemplo, eu tenho um sócio, não o sócio que você conheceu hoje, mas eu tenho um sócio de uma outra empresa. Ele me estressa. Com tanto de né, que tudo né. Como é que é esse rolê aí dos vícios de linguagem? Vícios de linguagem são ruídos que prejudicam a sua comunicação. Prejudica demais. Meu Deus do céu. Quebra a sua autoridade. E geralmente a pessoa usa vícios de linguagem porque ela tem medo do silêncio. E na verdade o silêncio ele é essencial para transmitir clareza. As pessoas te verem como uma pessoa que é controlada nas suas emoções. O vício de linguagem é né, tipo, né. Já infartei 5 vezes dentro de mim. Não que eu não fale, Sim. não que eu não faça, mas como me irrita. Meu Deus do céu. Eu sempre falo, quer dizer que eu tenho que eliminar de uma vez, total. Não, o problema é o excesso. Repete demais. Se eu falo pra você, olha, essa cortina aqui é preta, né? Ai, Rony, a não ser que você seja daltônico, ela é preta. E o né é aquele não é. Quando eu não tenho muita segurança do que eu falo, eu utilizo o né porque eu quero a validação do outro. Entendi. Então, como é que eu substituo esses vícios de linguagem? Primeiro, você tem que se gravar ou então pedir para alguém observar e anotar. Ó, enquanto eu vou falar, anota aí para mim. O que eu utilizei? Quantos né? Quantos nés? Ou se é. Porque o primeiro passo é identificar. Eu preciso identificar qual é o meu vício. Certo. Se é, e né. Identifiquei, aí eu vou para a próxima etapa. Tudo aquilo que você utiliza o vício de linguagem para preencher esse silêncio, você vai fazer a pausa estratégica. Eu vou dar um exemplo prático agora. Ó. Vamos lá. Kelly, a comunicação, né? Ela é fundamental para todo profissional, né? Você precisa estudar oratória todo dia. Isso daqui eu utilizei né. Eu vou passar a mesma informação, mas fazendo pausas. Kelly, você precisa estudar oratória e comunicação. Ela é fundamental para todo profissional. Mudou? Ufa! Mudou, Lelê? Bem mais legal, né? Muda bastante. Mas eu utilizei um né aqui e outro ali. Não tem problema. É só o excesso. Então você vai identificar e depois substituir por pausa. Não tenha medo do silêncio. O silêncio, a pausa, ela serve para quê? Dá tempo para o outro pensar, organizar a informação que você está passando para ela. Passa essa sensação de segurança. Nossa, ele controla aquilo que está falando. E aí você joga mesmo esse espaço e também a pausa ela serve como um drama. Gosto. Tanto que ela é chamada de pausa dramática. Eu adoro uma pausa dramática. Uma vez, eu estava andando no carro e não tinha mais freio. E aquela situação, ó a pausa que eu fiz. Eu já fiquei esperando. Qual acidente que você sofreu? E você já observou, eu sou professor. Na escola, quando tem muita gente falando, blá, 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 o que o professor faz? Silêncio. Silencia. E aí todo aluno começa a ficar em silêncio também. Aconteceu alguma coisa, não estou ouvindo a voz do professor, porque ela também tem o poder de chamar a atenção. Drama, essa é massa. Drama, chamar a atenção, organizar o pensamento. Eu tinha uma professora que ela, quando a galera tava muito agitada na faculdade, ela pegava assim, bem na... Aí começava a conversar bem baixinho. E começava, isso aqui, isso aqui. E ela não ficava calada, mas ela se curvava e ficava falando bem baixinho com a pessoa que tava mais próxima dela. Daqui a pouco a sala inteira, sem ela alterar a voz, tava em silêncio pra poder tentar ouvir o que ela tava falando pra coleguinha que não tava falando pros outros. Cara, eu nunca me esqueci dessa cena. Olha que tem muito professor que poderia escrever técnicas novas de oratória, porque o que eles fazem em sala de aula pra se livrar de situações é muito bom. E são essas as orientações de vício de linguagem. Nossa. Não tenha medo da pausa, do silêncio. O que eu fiz comigo? Professor, eu identifiquei, mas tá difícil ainda eu substituir. Eu criei um mecanismo pra mim, tá? Não existe em livro nenhum isso, mas é que você já observou... Que dia que você vai escrever seu livro pra colocar isso lá? Tem um livro que já tá em andamento. Um e-book Senhor. aí. Já vou trazer algumas informações. Mas eu criei isso pra mim, pra me livrar desse vício. O meu era muito tipo. Tipo o tempo todo. Tipo o tempo todo.
eu tenho que criar algo pra mim. Era tipo Iné. Tipo, né? Não, era tipo IE. Quais que você já identificou em mim aqui, Rony? A nossa conversa tá fluindo. Já entramos em rapó aqui, que eu nem fiquei observando. Nem prestou Que atenção. é outra questão engraçada. Eu entro num ambiente e a pessoa sabe que eu sou professor de oratória. Ela começa, vixe, o Rony vai começar a me julgar aqui. E não. Eu nem liguei. Não, nem ligo. Eu fico prestando atenção no conteúdo da pessoa. Sabe quando eu observo muito? É quando realmente a pessoa utiliza tanto vício de linguagem ou tá tão mal posturada que não precisa nem um professor de oratória pra perceber. Qualquer pessoa percebe. Você, psicóloga, entra no ambiente e a pessoa fala, ih, já vai começar a me analisar, não é? Toda vez. Toda vez comigo é Conversa de bar é sempre essa. Já tá me analisando. Eu não, você não pagou? Recente, uma colaboradora da minha equipe, ela teve que mandar uma sequência de áudios. Ela foi lá pra fora. Não, vou lá pra fora, porque o professor de oratória tá aqui. Aí se eu falar qualquer nezinho, qualquer coisa, ele vai me analisar. Fala, minha filha, tu vai fazer esse áudio aí, eu não vou nem prestar atenção. Não tá me pagando pra te analisar. O que eu criei pra mim? O cérebro entende muito por repetição. O que a gente fazia com a criança? Não coloca o dedo na tomada. Não coloca o dedo na tomada. Não coloca. Tem muitos nãos na nossa vida que a gente precisa romper essa barreira pelo excesso da repetição. Certo. Aí o que eu faço? Eu aproveitei isso a meu favor. Você tava falando de como que você se treinou com os seus vícios de linguagem e eu, mal educadamente que sou, te interrompi. Vai lá, Não, volta. foi Mas é que a conversa tá fluindo tão bem aqui que não há problema. Esse é o intuito mesmo do podcast, a gente bater esse papo fluido aqui. Eu fiz assim. Eu observei que era o é. Eu ficava um tempo, cronometrava e de propósito me interrompia. Pausa. Não. Para. Eu comecei a repetir. Uma vez eu fui fazer uma entrevista e quando eu ia pra dizer o cérebro automaticamente sozinho lá. Para. Eu até dei um leve sorrisinho porque eu tava orgulhoso de mim. Funcionou. Aí, às vezes, eu falo para alguns alunos, e um aluno meu aplicou isso, ele disse que eliminou mesmo o vício de linguagem dele. Que legal. E ele começou a replicar isso com outras coisas na vida. Eu não sei o que foi, mas ele disse que tá funcionando. Por quê? O seu cérebro precisa desse gatilho, dessa informação de entender que não é agora vício de linguagem. Eu não quero isso. Eu quero me sentir confortável com a pausa. Essa que eu fiz agora. E fiz de novo. E tá tudo bem.